Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. A gente vai falar nesse aqui sobre o volume do cilindro, tá? Você sabe calcular o volume do cilindro, então a gente vai se lembrar primeiro como é que a gente faz. Eu vou começar me lembrando de como é que a gente faz o volume de um cubo, tá bom? Eu vou fazer um cubo aqui mais ou menos, só para a gente ter uma base, tá? Vamos desenhar um cubinho aí, bem assim, daqueles tradicional que a gente costuma ver por aí, tá? Esse tipo de desenho aqui, qualquer professor de matemática vai cansar de fazer ele. Mas você vai fazer ele de um jeito diferente agora, para a gente poder entender a teoria aqui. A teoria que, na verdade, você já sabe, tá bom? Então, eu vou colocar aqui meu cubo, tá? Não sei se vocês conseguem perceber, tridimensional. Ele vai ter uma altura h, tá? Vamos colocar aqui A e B para as suas duas arestas da base. Então, o volume desse cubo, você já sabe que o volume é, na verdade, multiplicar as três dimensões. Então, você vai multiplicar A vezes B vezes a altura. Mas agora eu quero que vocês percebam uma coisa. A vezes B eu vou chamar de área da base, tá bom? Vou chamar de área da base como se fosse AB, porque essa figura, especialmente, ela se parece com algumas outras que a gente vai precisar calcular a área da base. A área da base é o A vezes B, então eu vou escrever meu volume aqui do meu cubo, como se fosse eu calculo uma área da base e multiplico pela altura, tá? Então aqui uma coisa não muda nada, absolutamente nada na sua conta. Não mudou nada, só deu um nome para a multiplicação que você fez das duas arestas da base, A e B, como área da base, tá? Então você tem, na verdade, o cálculo do volume dessa figura calcula uma área e multiplica por uma outra dimensão. Não é diferente nenhum segundo do meu volume do cilindro. Não quer dizer que toda figura é assim, hein, gente. Olha lá, hein? Cuidado, eu estou dizendo que o volume do cubo tem conceitualmente a mesma ideia de um volume de um cilindro. Como assim conceitualmente? E que se meu cilindro for aqui, ó, também desenhando aqui bem, rascunhado, tá? Uma coisa desse tipo, né? Meu cilindro foi desse tipo. Aqui também eu posso considerar a altura h e essa área da base aqui, ó, multiplicada pela altura para achar o volume. Só que a particularidade do cilindro é que eu tenho um raio lá na base, né? Para calcular a área da base, eu preciso de saber o valor do raio que vem do centro até aqui, uma borda. Esse é o meu R, pequenininho que eu vou colocar aqui, parece um Vzinho, mas é um R, tá? Então eu tenho, se eu quiser calcular o meu volume do cilindro, vai ser conceitualmente a mesma coisa, vai ser a área da base vezes a altura. Agora a conta é diferente, porque a área da base ali, a gente sabe que a minha área da base é a área de um círculo. Então vai ser π vezes r ao quadrado. Ou seja, o meu volume, que conceitualmente é a área da base vezes a altura, como o cubo, acaba tendo a fórmula π r ao quadrado vezes a altura. Esse é o volume do cilindro. Agora, ele vai continuar como sendo o volume do cilindro, independente se ele estiver, como a gente costuma dizer, de pé, deitado e assim por diante. Como assim? O que eu estou falando com isso? Eu estou falando o seguinte. Olha, tem alguma parte ali embaixo que ainda vou colocar para vocês. Eu quero dizer que se eu tivesse o meu cilindro fininho, vou colocar um cilindro fininho aqui embaixo, tá? Um cilindro fininho. Olha lá. Aqui é minha alturinha pequenininha, minha altura pequena. E aqui está o meu raio, tá? Esse ponto aí que eu coloquei para você, o raio. E o volume desse cilindro, obviamente, vai ser π r ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura. Tá? Agora, se eu fizer esse cilindro ficar entre as, como se fosse uma moeda, tá, gente? Uma moedinha aí que a gente tem, já está começando a desprezar, porque a gente não usa mais dinheiro físico quase, né? Se eu levantar esse cilindro e ele ficar desse jeito aqui, ó, a fórmula continua a mesma, que não é possível ter uma fórmula diferente. Só que agora, o seu raio, tá bom?
seu raio pode ser puxado para qualquer uma das bordas dele. Aqui era um raiozinho, R pequenininho aqui, tá bom? E aqui é minha alturinha. Observe só que é a mesma coisa, só que eu coloquei aquela moeda que estava deitada no chão, coloquei ela em pé, se apoiando numa borda, mas o volume é igualmente, A área da base, πr ao quadrado, vezes a altura. Tá bom? Então, gente, não interessa muito como está a posição dessas figuras, vocês sabem disso. O volume continua o mesmo. E com isso eu vou fazer o seguinte. Eu quero falar para vocês o seguinte agora, isso aqui, ó, que estou preparando. Eu quero calcular o volume do cilindro usando esse cilindro, tá, junto com uma função. Como assim? Assim, ó, desse jeito aqui, ó. Eu vou nesse momento agora, vou puxar uns eixos aqui. Vou puxar um eixo aqui. Tá? Puxar um eixo para cá, puxar um eixo para cá. Não ficou muito bom, mas está tudo beleza. E vou passar uma função aqui. Vou passar uma função aqui que eu vou dar. Eu gosto daquela função que eu falei para vocês. Vamos pôr aí só um pedaço dela, tá? Só um pedaço dela. Menos x ao quadrado. Menos x ao quadrado. Mais 9. Ela dá esse pedaço de parábola virado para baixo aqui. Tá? O que eu quero fazer isso aqui agora? Eu quero fazer o seguinte, se eu marco um ponto qualquer, aqui, ó, vou colocar no 2, tá? E eu tenho aqui agora que saber qual que é a altura desse segmento aqui. Na verdade, eu quero saber qual que é o ponto sobre a minha parábola, o ponto na minha parábola de cabeça para baixo aí, que é um ponto P, que eu vou chamar de P aqui, que tem um valor 2 e um valor de Y. Como é que eu calculo esse valor de y? Você já deve ter tido a ideia de que o meu y, na verdade, tá, gente? É o valor da minha função em 2. Ou seja, se a minha função é essa daqui, ó, se eu coloco 2 nela, eu acho esse valor de y. Ou seja, o meu p pode ser calculado tranquilamente fazendo assim, ó, p é igual a 2. E para calcular o y, eu calculo a função em 2. Esse é o y, você não se esqueça disso nunca, porque o GeoGebra, que a gente vai usar muito, vai usar isso daí, tá? Ou seja, o meu ponto P, no final das contas, tem 2i. O que é f de 2? Eu coloco 2 aqui, ó, menos, aí aqui eu costumo colocar entre parênteses, sempre você poder ver, 2 ao quadrado mais 9. Né? Coloquei o 2 no lugar do x, e isso aqui vai me dar 5. Porque 2 ao quadrado é 4. Menos 4 mais 9, 5. Então tá. Então meu ponto aqui é 2 e 5. Tranquilo? Tranquilo? O que eu quero saber? Por que eu quero saber como calcular a minha ordenada de um ponto P que tem a sua abscissa igual a 2? Eu quero fazer isso daqui, ó. Eu faço isso daqui, ó. Tá vendo? Tá olhando? Eu vou repetir esse troço aqui embaixo e eu vou dizer para você por que eu quero fazer isso aí. Então, vamos lá. Eu vou puxar um eixo para cá, ó. Vou fazer um pouquinho menor, tá? Aí você vai ter ideia. Vou puxar um eixo para cá. E vou desenhar minha função nele. De novo, tá? Desenhar minha função aqui. Um pouquinho menor. E vou marcar o 2 aqui. Agora, galera, o que eu quero fazer é o seguinte. Eu quero calcular o volume desse cilindro aqui que eu vou desenhar para vocês, ó. Esse daqui seria o raio do meu cilindro, tá bom? E o cilindro apareceria para mim mais ou menos aqui assim, ó. Em pé. Isso, em pezinho. Em pezinho com uma alturinha que eu vou marcar para vocês ainda. Aqui está o meu cilindro. Observe só. Aqui está o meu cilindro. Esse cilindro, gente, vou colocar aqui 0,1
de altura, lembre-se, ele está de lado, tá? É uma moeda que está em pé no chão, tá? E o seu ponto P serviu apenas para quê? Seu ponto P serviu apenas para indicar para a gente, ó, o ponto P estava no x igual a 2 e o y é igual a 5. Por que que eu coloquei isso? Porque o 5 é o meu raio do meu cilindro. Se eu quero calcular o volume desse cilindro aí, eu preciso calcular o valor da função no ponto 2. Então vamos colocar lá, volume, né? Π vezes raio ao quadrado. Quem que é o raio? O raio aqui, ó, o valor da função, né? Pi, olha lá, tinha escrito aqui, peraí, deixa eu colocar, calma. É pi aqui, tá, gente? Pi vezes o raio, e o raio é esse daqui, ó. Raio é esse daí. Só que o raio aqui é o valor da minha função. O valor da minha função num ponto x que eu não sei qual que é, vezes a altura. Se eu utilizar essa fórmula, e essa função vai ser ao quadrado, tá? Tem que pensar nisso antes. Olha lá, eu vacilando aqui. Pi raio ao quadrado vezes a altura. Vou até escrever aqui de novo, aqui em cima, para vocês poderem não viajar. Pi raio ao quadrado vezes a altura. Só que o meu raio ao quadrado, observem bem, é o valor da minha função no ponto que eu quero. Se o meu ponto é o 2, o meu volume desse cilindrinho aí, dessa moeda em pé, é π. Tá? Vou colocar aqui, ó, f de 2. Né? Vou levar esse valor ao quadrado e multiplicar pela minha altura, que é 0,1. A gente calculou que o valor da função era 5, ou seja, π vezes 5 ao quadrado vezes 0,1. E isso daqui vai me dar o glorioso valor de, vamos fazer a conta, olha lá, 25, 5 ao quadrado é 25, vezes 0,1 é 2,5. Então, meu volume é 2,5 ou 2,5 π. Tá? Unidades de volume. Suponho que se eu estiver medindo em centímetro, eu terei centímetro cúbico de volume aqui. Tá? Só uma ideia para vocês. E achei aí 2,5, ou no meu português, 2,5, se a gente não estiver utilizando GeoGebra. Tá bom? Então nós temos aí, ó, tranquilamente o nosso cálculo do volume. Π vezes 25 vezes 0,1, se você não está seguro em fazer essa conta, faz na calculadora, mas dá π vezes 25, não vai multiplicar, calma. Mas 25 vezes 0,1 é 2,5 com certeza, né? Aí eu mudei agora, coloquei o 2,5 na frente só para poder ficar tradicional. Isso daí que eu fiz, moçada, tem umas passagens muito legais. Primeiro é considerar o raio como o valor da função, tá? Depois substituir o valor da função lá, você vai fazer a conta. Tendo encontrado o valor da função, olha lá, que é 5, você eleva ele ao quadrado, tá? E multiplica por 0,1 e acaba de fazer as contas. Esse daí é a sua metodologia de você achar o volume de um cilindro que tem o raio determinado por uma função. Tá certo? Pensa nisso direitinho e vem aqui comigo agora, ó. Vem aqui comigo para os exercícios aqui, que eu vou dar um chutão aqui para vocês aqui também. Sou especialista no chute. Então vou dar aqui vou colocar uns eixos aqui. Vamos lá, vamos tentar de novo. Enquanto eu ponho o eixo, eu penso na função. O professor aqui finge que improvisa, quando ele, na verdade, já testou isso em casa o tempo todo, né? Isso aí. O meu exercício aqui é pegar uma função aqui. Eu vou dar uma função aqui, ó. Peraí. Uma função diferente um pouquinho. Nem tão diferente, né? X ao quadrado mais 1. E eu quero achar um ponto aqui, deixa eu ver, 3. Aqui no 3. E eu vou querer um cilindro que tem um raio, que é o valor da função, tá? A função em 3. É esse cilindro aqui, ó. Tá? E a minha altura aqui eu vou colocar 0,1. Você calcula isso aí. Calcula o volume desse cilindro cujo raio R é o valor da função x ao quadrado mais 1. Ou seja, é 3 colocando 3 no lugar do x ao quadrado, tá bom? Mais 1.
Faz esse outro aqui, ó. Faz esse outro aqui que eu quero ver como é que você se vira com ele. Mas esse aqui eu não vou colocar, né, de maldade, não. Isso aqui é para você já ir se acostumando com situações um pouquinho mais complicadas do que essas elementares aí. Coloquei um eixo aqui. Eu vou mandar uma função aqui. Vou mandar uma função logaritmo neperiano. Para você estar desacostumado, só precisa acostumar um pouquinho com logaritmo neperiano. Olha lá, vamos lá. Vou mandar a função logaritmo neperiano aqui. Tá? ln de x. E eu vou querer um cilindro que você me encontre o cilindro, ó, no logaritmo cruz em 1, tá? Eu quero um cilindro cujo raio é a constante E de Euler, que você já deve estar sabendo. Se não sabe, vai se acostumando, procura saber, corre atrás. Vai ter um ponto aqui, o meu raio vai estar no E, o E, não se esqueça, E é igual a 2,71828, tá bom? Esse é um valor, e eu quero que você calcule o cilindro que está aí, ó, mais ou menos desse jeito. Aí, olha lá, bem tosco, mas você entendeu. O volume desse cilindro cujo raio é o valor da função em E, tá? Na verdade, vai até simplificar para você. Esse aqui é o meu valor do raio. Tranquilo? Agora eu vou colocar uma outra espessurinha aqui para você. Eu vou colocar 0,01 de altura. Então, meu raio é no valor de logaritmo neperiano e você vai encontrar com isso daí, né, o raio do seu cilindro multiplicando pela altura do seu cilindro 0,01 e vai achar o volume desse cilindro aí. Tudo bem, gente? Com esses dois exercícios daí, você vai tentar entender direitinho o que eu quero, por que eu quero isso no próximo vídeo. Tá certo? Um grande abraço a todos vocês, obrigado aí mais uma vez pela atenção. Tudo de bom.